Olá, meus amigos, tudo bem? Pastor Brandão, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Hoje, mais um estudo sobre a Palavra de Deus. O tema principal sempre é os dons do Espírito Santo. E temos agora um tema novo para nós estudarmos em cima dos dons do Espírito, que é os dons do ministério. Algo muito interessante que precisamos aprender. Tem muitas pessoas que têm dúvida, muitas pessoas ainda não sabem distinguir sobre esses dons, mas nós queremos falar sobre isso, sobre os dons de ministério. E o versículo-chave para esse estudo está em Efésios 4, verso 11, que diz assim o apóstolo Paulo: E ele mesmo concedeu um para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O objetivo dessa lição também é entender biblicamente os 5 dons apresentados e suas aplicações nos dias atuais. Esse mesmo, é verdade? Então vamos estudar, vamos compreender passo a passo o que o Senhor Jesus, o que o apóstolo Paulo, eles trabalharam para que hoje pudéssemos assim entender, compreender e exercer essas funções ali que aqueles apóstolos realmente acerca de Jesus Cristo, que viveram com Jesus Cristo, eles nos ensinam. Tá bom? É uma coisa muito interessante que eu quero falar, que o nosso Deus nos criou em Cristo Jesus com certas capacidades, dons, né? Que quando exercidas adequadamente, trarão alegria para Deus, para outros e para nós mesmos. Queremos ajudá-lo a compreender melhor seu lugar no corpo de Cristo e os dons aqui apresentados. Mas eu quero falar um texto que está lá em Salmos 40, verso 8, que vai falar como é importante o exercício desses dons e como é prazeroso nós servirmos a Deus. É prazeroso servir a Deus quando nós somos chamados para um dom específico e exercer nos nossos dias atuais. O Salmo 40 vai dizer assim, verso 8: Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus, guardo a tua lei no meu coração. Tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Então vamos falar acerca do dom de apóstolo, né? Que esse é o dom que estão comentados no dia de hoje. O termo apóstolo empregado lhe quer dizer alguém enviado com uma missão. Alguém enviado com uma missão. E quem estuda grego lá vai falar que é uma conjunção, uma contração de duas palavras, né? de dois termos, apó, tolô, né? Apó, aquele que vai à frente, né? Que vai adiante, né? Então, 3 significados podemos encontrar no Novo Testamento para esse tema tão importante. O primeiro que nós assistimos no Novo Testamento é o cristão como enviado. Aí está falando de uma forma geral, né? A igreja hoje é apostólica, né? Então, se a igreja é apostólica, né? Então veio a partir de Jesus e dos apóstolos, e a igreja foi fundada por eles a partir de Atos dos Apóstolos. Então a nossa igreja tem uma função apostólica. Você está entendendo isso? Então vai dizer assim, uma só vez aparece que a palavra apóstolo é aplicada a todos cristãos individual. Isso está em João 13, 16. Vai falar uma coisa, eu quero ler o texto de João 13, 16, que vai falar assim: o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Olha, o mensageiro não é mais importante que aquele que o enviou. Então a igreja, ela tem essa missão apostólica de ser enviada a pregar o evangelho, dar salvação a todos. Então, todo cristão é tanto um servo como um apóstolo no significado de ser enviado. O verbo apóstolo significa enviar, e todos os cristãos são enviados ao mundo como embaixadores e testemunhas de Jesus Cristo. Para quê? Para participar da missão apostólica de toda a igreja. Este não pode ser o significado aquele significado de Efésios capítulo
4, verso 11, que aquele ali é específico, mas de forma geral, como função e missão da igreja, a igreja tem a função apostólica. Segundo passo importante, mensageiro enviados. Nós somos mensageiros enviados. A palavra é usada por Paulo pelo menos 2 vezes para descrever os apóstolos da igreja. Eu quero ler 2 Coríntios 8, 23, que vai falar desse jeito. A respeito de Tito, afirmo que ele é meu companheiro de trabalho, na ajuda que dou a vocês. E quanto aos outros irmãos que vão com ele, são representantes das igrejas e trazem a glória para Cristo Jesus. Amém. Que bacana, né? Então, o apóstolo Paulo ali explicando, né? Por que está enviando aqueles irmãos e porque todos estão trabalhando por conta da igreja que eles representam. Então, isso é muito interessante. Então, assim, todo cristão ele é enviado, todo cristão tem uma missão apostólica, toda igreja ela é apostólica porque nasceu da parte dos apóstolos e por isso são nesse jeito, dessa forma, enviados como função apostólica. Então, e aí nós estamos falando desse jeito, né? Neste caso, são mensageiros enviados por uma igreja como missionários ou com alguma incumbência. E o terceiro, né? Apóstolos de Cristo, que eram testemunhas oculares do Senhor. Aí, né? É uma coisa mais específica que nós estamos falando. O dom de apóstolo, do apostolado, é tão em destaque aqui, como também lá nós acabamos de ler 1 Coríntios 12, 28, primeiramente os apóstolos, devem referir-se ao apostolado de Cristo, um grupo muito pequeno e distinto que consistia nos 12, inclusive Matias, que substituiu Judas Cariotes. Lá está lá em Atos de 1:15 a 26, quando precisou substituir ali, né, quem ia ficar no lugar de Judas, né? Paulo, Tiago, irmão do Senhor, possivelmente escolhidos e autorizados por Jesus, tinham de ser testemunhas oculares do Senhor ressurreto. Está dizendo, né, que aqueles apóstolos, 12 apóstolos, eles eram pessoas que tiveram um convívio com o Senhor Jesus Cristo e que, por isso, de imediatos, eles tiveram ali dons apostólicos. Devem ser nesse sentido que Paulo está usando a palavra em Efésios, referindo-se a si mesmo. Começou, eu sou aí, a carta de Efésios, apóstolo Paulo, eu, apóstolo de Jesus Cristo. Então ele traz para si essa responsabilidade de que ele é apóstolo porque ele teve uma relação com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, referindo a si mesmo. E aos seus colegas apóstolos como tendo estabelecido os fundamentos da igreja. Eu quero ler Efésios 2:20, que vai falar sobre isso. Efésios 2:20 vai dizer assim: vocês são como um edifício e estão construindo sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. A pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Olha que responsabilidade que eles tinham, né? De edificar, de levantar a estrutura da igreja, assim com os seus princípios, com os seus ensinos, para que pudéssemos chegar até os dias de hoje. Amém? Então, nesse sentido, portanto, não há mais apóstolo. Entretanto, podemos afirmar, agora que eu quero fechar o estudo dessa manhã com esse fechamento muito legal, né? Eu quero dizer, podemos afirmar que há pessoas com ministério apostólico, que pode ser caracterizado por exercícios de autoridade e liderança sobre um certo número de igrejas, serviços, ministérios, pioneiros e implantação de igreja. Eu costumo dizer hoje que é função apostólica, dom apostólico. Foram aqueles 12 que tiveram uma relação com Jesus. A igreja hoje, como a igreja é apostólica e tem suas missões, seus trabalhos, geralmente pessoas que abrem igreja. Eu particularmente já abri igreja, já fiz outros trabalhos fora do nosso estado, até fora do nosso país. Então as pessoas assim são vistas como alguém que tem uma função apostólica, não é um título, como ali Jesus deu para aqueles 12, que o apóstolo Paulo bem coloca ali. Mas podemos ser hoje, tem pessoas com funções
ministérios apostólicos a nível de função, não de título. Então, que Deus abençoe você. Semana que vem nós vamos falar sobre dom profético, dom de pastor, dom de evangelista, dom de mestre. Semana que vem nós vamos entrar nos dons específicos ali que fala sobre essas atividades muito importantes para a igreja e para a igreja atual. Que Deus abençoe você, bom estudo, comentem e até a semana que vem. Que Deus abençoe vocês, um bom dia, um bom domingo e um bom mês de junho para todos.